Você está no Buraco Indiscreto, um canal sem nenhum princípio. Redação e locução, Carlos Pereira, um jornalista especialista em ideias gerais. Você verá nessa edição: nordestinos fazem sexo grupal há 12 mil anos. Povo revoltado trucida arcebispo em Londres. Rei Dom João V se diverte com freiras em Portugal. Ricaço americano trambiqueiro morto por rival ciumento. Bonitonas e bonitões, se gostarem, deem seu like e se inscrevam no canal. Se não gostarem, façam o mesmo. E vamos às maledicências de hoje. Nordestinos aprimoram posições sexuais há pelo menos 12 mil anos. Os nossos antepassados, os homens das cavernas, sempre foram considerados uns brutos, sem sofisticação em seus hábitos sociais. Mas as pinturas existentes nas paredes de grutas em alguns estados do Nordeste contrariam essa tese. Eles brincavam, dançavam e faziam sexo de qualidade. Ao menos piauienses, baianos e potiguares vêm aprimorando a arte do amor há pelo menos 12 mil anos. E para provar isso, deixaram suas práticas bem documentadas nas famosas pinturas rupestres. São cenas dignas do manual indiano de sexo, Kama Sutra. Os lances mais desinibidos são os que decoram as paredes das cavernas em São Raimundo Nonato, no Parque Nacional da Serra do Capivara, no Piauí. No lugar existem dezenas de registros de farras sexuais a homens exibidos mostrando pênis erecto e mulheres idem, apresentando suas generosas partes íntimas. Existem ainda pinturas retratando momentos de sexo grupal e com animais. Como essa turma não era patrulhada por padres, pastores, rabinos, imãs e assemelhados, gozavam dessas delícias desavergonhadamente à vista de todos. As cenas eróticas são retratadas democraticamente, ao lado de representações domésticas, caça e outras. Há até um casal se dando um romântico beijo. Pobres revoltados sacodem a Europa e trucidam o arcebispo. Com a invasão de Roma pelos bárbaros, no final do século V, os famintos do Império perderam um mínimo de segurança alimentar, garantida pelo Senado romano. Havia até então uma espécie de programa Fome Zero permanente, com a distribuição diária de comida, trigo e farinha principalmente. Essas doações só eram suspensas em momentos de grave crise de abastecimento. Com o fim do Império, a Europa virou propriedade de milhares de senhores feudais, que na realidade eram chefes de bandos formados para ampliar o poder do chefe. E esses não tinham a menor preocupação se os moradores de seus feudos passavam ou não fome. A única estrutura organizada a se preocupar com os famintos era a Igreja Católica, com sua política de caridade. A existência de pobres em abundância foi um espinho na garganta dos filósofos e teólogos cristãos da Idade Média.
Eles queimavam os neurônios para conciliar a existência de um Deus bondoso e justo com a existência de tantos miseráveis no mundo. Malandramente, uma parcela desses pensadores achou uma explicação para esta contradição. A pobreza tinha um nobre papel de permitir aos ricos alcançar a salvação de suas almas, praticando a caridade. Mas, de vez em quando, esses infelizes se cansavam dessa missão e passavam a brigar por uma parte melhor do mundo. Uma dessas vezes foi o ano 1378 a 1383. Durante 5 anos, praticamente toda a Europa foi sacudida por uma revolta dos miseráveis. Fizeram que os poderosos, igreja, nobres e os poucos plebeus ricos não pudessem dormir sossegados na França, Espanha, Inglaterra, Bélgica, Holanda e etc. Os revoltosos se aglutinaram em 2 movimentos principais, o Touché, francês, e o Siompe, italiano. Houve de tudo, de depredação e incêndio de cidades, a assassinato do arcebispo Simon Sudbury de Canterbury. Apesar de sua pouca efetividade por falta de um comando unificado, cada reivindicação tinha sua facção própria, o movimento teve suas conquistas, embora passageiras, como o tabelamento do pão, por exemplo. Conventos servem como ninhos de amor para rei português. Os conventos religiosos no passado não recebem apenas moças sinceramente dedicadas às coisas de Deus. Eram também depósitos de meninas rejeitadas pelas famílias por uma série de razões, financeiras, morais e até políticas. A mais famosa dessas meninas foi Mariana de Alcoforado. Escreveu um poema doloroso, Elegia de uma Freira, que foi um best-seller na Europa, com tradução em várias línguas. É um poema muito triste, onde ela relata sua vida de freira compulsória. Como estavam ali à força, muitas dessas moças aproveitavam a vida como podiam, inclusive mantendo animados casos amorosos. O rei Dom João V foi um dos amantes de freiras. O pai do futuro soberano Dom João VI do Brasil, inclusive presenteou o convento de Odivelas, situado a 8 quilômetros de Lisboa, com uma rica banheira de prata maciça, pesando 300 quilos. O mimo é para uso da Madre Paula Teresa da Silva, seu xodó, com quem divide frequentemente os lençóis. Dessa forma, vai encontrar o corpinho da religiosa sapeca, bem cheiroso e limpinho sempre. Além dessa moça, o fogoso monarca mantém outras religiosas à sua disposição, bem trancadas em conventos. Uma delas, também em Odivelas, é Madalena Máxima de Miranda. Há uma terceira, Luísa Clara de Portugal. Esta fica abrigada no convento de Santos, em Lisboa. Elas lhe deram 3 filhos. Foram os chamados príncipes de Palhavã, palácio onde foram criados. São eles os dons José, filho de Madre Paula, Gaspar, com a Madalena, e Antônio, em parceria com a Luísa. O animado soberano carregava os apelidos de Magnânimo e de Fidelíssimo, com o qual sua digna patroa, a rainha Mariana da Áustria, não devia concordar muito. Rival ciumento mata milionário trambiqueiro nos Estados Unidos. O lucro do empresário é fruto de um roubo na forma da mais-valia.
o tempo de trabalho não pago pelo patrão ao seu empregado. Essa é a tese básica de um estudioso alemão, Karl Marx. É considerado uma verdadeira revelação divina pelos marxistas, ou uma asneira sem limites pelos teóricos capitalistas. Se a teoria está correta ou não, o certo é que muitas das grandes fortunas foram construídas a partir de trambiques descarados. E vamos falar de um desses casos. Jim Fisk, o muito rico proprietário da ferrovia Erie, ligando Nova Jersey a Buffalo, foi assassinado a tiros aos 38 aninhos, mal vividos, por Edward Strauss, seu rival na disputa pelos favores da bela Josie Mansfield. Os dois brigões não entenderam os esforços da menina, que desejava apenas manter um pé em cada canoa, agradando-os ao mesmo tempo. O falecido passou a história não só por ter sido assassinado, mas por construir um império, praticando vários tipos de tramóias. Ele roubou dinheiro de acionistas, sonegou impostos, emitiu ações frias, pagou generosos subornos a deputados e juízes. Entre os meritíssimos que comprou está George Gardner Bernard, nada menos que um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Inclusive batizou uma de suas locomotivas com o nome desse eminentíssimo. Viajar ou trabalhar em suas ferrovias era arriscadíssimo, devido às péssimas condições dos vagões, locomotivas e trilhos, sempre em situações precárias, já que o dinheiro para sua manutenção ia para os bolsos de Fisk e seus cúmplices, Daniel Drew e Jay Gould. Esse é um dos tais ricos a quem será mais fácil passar pelo buraco da agulha do que entrar no reino dos céus. Por hoje é só. Próximo domingo tem mais Buraco Indiscreto, com outras novidades velhas.